Amados em Cristo, a reflexão de hoje é sobre o profeta Natan. Ele foi um profeta contemporâneo do rei Davi. E para sabermos mais sobre quem foi o profeta Natan, precisamos considerar o fato de que existem pelo menos 11 menções ao nome Natan no Antigo Testamento. Dentre, então, os 11 homens nomeados como Natan, não se sabe exatamente quantos deles são de fato o profeta Natan. Estudiosos consideram que dessas nomeações, 6, 7 ou 8, então sejam o profeta. As demais passagens tratam-se de referências aos mesmos personagens então identificados, embora realmente seja muito difícil afirmar qualquer coisa nesse sentido, pois o profeta Natan aparece na narrativa bíblica sem qualquer menção de origem, vida anterior. Todavia, desempenhou um papel muito importante em pelo menos 3 ocasiões descritas na Bíblia, conforme veremos a seguir. Davi confessou ao profeta Natan seu desejo de construir a casa do Senhor, isto é, o templo, como um lugar permanente para abrigar a Arca da Aliança. Isso vocês podem ver em 2 Samuel, capítulo 7, como também em 1 Crônicas, capítulo 17. Ali, num primeiro momento, o profeta aprovou a ideia da construção do templo por Davi. Porém, na mesma noite, o Senhor Deus falou com Natan para que ele avisasse Davi que não seria ele que construiria o templo, mas tal tarefa seria desempenhada por um de seus filhos. E a Bíblia nos mostra que tal filho foi Salomão. Também nesta mensagem de Deus a Natan se destaca uma frase: você não irá construir a minha casa, mas eu construirei sua casa. Obviamente, essa frase possui um elemento messiânico, aponta para Jesus, o menino de Belém. Importante pelo menos nesse momento, é notar então o que é muito significativo quando nós nos lembramos da cidade de Davi, Belém, onde nasceu Jesus. E ali, então, a partir disso, Deus construiria a dinastia que vai além do reino de Salomão, ou seja, a linhagem pela qual o Messias, o Cristo, viria ao mundo. O profeta Natan foi o homem que, como instrumento de Deus, também confrontou o rei Davi em relação ao seu duplo pecado, o adultério com Betseba e o assassinato de Urias, marido dela. Isso podemos ver em 2 Samuel, capítulo 12. Na ocasião da repreensão, Natan contou aquela história do homem que, ao receber visita, abateu a única ovelha de seu vizinho, ainda que ele, sendo dono de muitas ovelhas, e serviu essa ovelha aos visitantes. Essa parábola despertou o senso de justiça em Davi, sem ao menos ele saber que tal parábola referia-se à sua própria situação. Isso nós temos registrado em 2 Samuel, ela ali também, então, no capítulo 12. E quando
Todavia, Davi entendeu que se tratava dele sendo amorosamente repreendido pelo Senhor Deus. Davi se arrependeu profundamente e alcançou o perdão divino, embora ele não ter conseguido evitar as terríveis consequências desses atos. Essa história entre o profeta Natã e o rei Davi é a mais conhecida, mas Natã, como um instrumento de Deus, neste fato, de modo especial, também nos dá exemplo de como podemos ser um atalaia de Cristo, que chama outros a se arrepender e pedir perdão e crer na salvação que Jesus Cristo conquistou para nós. E como também é importante para que nós olhamos para o coração de Davi, pois quando então a palavra profética de um atalaia de Cristo a serviço da palavra de Deus nos advertir amorosamente por causa de nossos pecados e injustiças, nós também nos posicionar arrependidos, pedindo perdão, pois então sempre haverá corações, sentimentos, emoções que se identificam com as palavras de Davi no Salmo 32, versículos 1 a 7. Eu convido a Johnny para fazer a leitura. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Amados, Davi também, de certa forma, homenageou o profeta Natã ao dar a um dos filhos com Betseba, nascido em Jerusalém, o nome do profeta Natã. Isso é citado em 2 Samuel capítulo 5, 1 Crônicas no capítulo 3 e também no capítulo 14. Também o profeta Zacarias fala a respeito no capítulo 12, versículo 12, e ainda na genealogia de Jesus no Evangelho de Lucas. Amados, o profeta Natã também teve uma participação importante na sucessão do trono de Davi. Isso nós podemos ver em 1 Reis, no primeiro capítulo, quando Davi já estava no fim de sua vida e ainda não havia anunciado o seu substituto. Adonias, seu filho, arquitetou um plano para apoderar-se do trono de Israel. Ao ser informado sobre o que estava havendo, o profeta Natã aconselhou Betseba para que ela fizesse com que Davi lembrasse da promessa de que Salomão seria o seu sucessor. O profeta Natã também aproveitou ali a oportunidade para revelar a Davi o plano de Adonias. Então, finalmente, o profeta Natã foi instruído da parte de Deus a proclamar Salomão como rei de Israel. Aparentemente, Natã teve também alguma participação no desenvolvimento da música
no templo em Jerusalém. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 25. O profeta Natan também escreveu a história do reinado de Davi, conforme 1 Crônicas 29 e 29, e também alguma parte da história do reinado de Salomão, em 2 Crônicas 9 e 29, podemos ver isso. E esses escritos de Natan provavelmente tenham sido incluídos nos livros de Reis e Crônicas. Para nós, portanto, esses fatos que envolvem o profeta Natan servem para um grande aprendizado. Deus sempre está pronto para nos capacitar a escrever uma história de arrependimento, fé, salvação e santificação, como atalaias de Cristo, que estão atentos com relação aos inimigos externos, o diabo e os seus anjos, mas também com relação ao inimigo interno, o arruaceiro, o velho homem, para que assim, então, nós, na palavra de Deus, na graça de Deus, no poder do Espírito Santo, possamos, então, assim ser atalaias de Cristo, salvos por Deus. Amém. Queremos agora cantar um cântico. Tem piedade, Senhor, do pobre pecador. Tu que és o amor fiel, lava o meu pecado. Vejo claro o mal que cometi. Tenho consciência de ser pecador. Contra ti somente me fiz o que é mal perante os teus olhos. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova dentro em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova dentro em mim um espírito reto. Os meus lábios abri, rompe o meu silêncio, a minha boca dirá os teus louvores, Senhor. Quero anunciar o Deus que é bom, justo e poderoso é meu Salvador. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova dentro em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova dentro em mim um espírito reto. Todos sejamos abençoados por Deus. Amém.